Muito bom dia, senhores deputados, senhoras deputadas, meu caro deputado Evandro Leitão, primeiro secretário desta casa, que nesse momento ocupa a presidência da sessão. Já quero aqui apresentar meus cumprimentos, deputado, pela a volta à normalidade dos telões aqui do plenário da casa, que, sem dúvida nenhuma, dá uma importância maior e impacto para aqueles que trabalham aqui no dia a dia do plenário, assim como também para aqueles que nos visitam e nos assistem por esses telões. Senhores telespectadores da TV Assembleia, TV Sinal de Aracati, TV Verde Vale do Cariri, rádio ouvintes da FM Assembleia, inclusive parabenizando a FM Assembleia pelos seus 12 anos de existência aqui no Parlamento Estadual, senhores deputados, colegas, meus senhores e minhas senhoras. Primeiro de tudo, quero dizer que muito se foi falado ao longo desse segundo semestre no nosso país sobre o leilão do excedente daquilo que seria prospectado do pré-sal na vida econômica brasileira. Discussões ocorreram no Congresso Nacional e tiveram a oportunidade de fazer com que várias disputas políticas fossem ali travadas e pudesse, de certa forma, ser feita a divisão do bolo daquilo que seria arrecadado, tentando beneficiar um maior número de brasileiros de uma forma em geral. Naquele momento era anunciado que os recursos deveriam chegar à ordem de 106 bilhões de reais. E, depois de idas e vindas, foi feita uma divisão de como esses recursos seriam colocados e disponibilizados tanto para a Petrobras, que já tinha sido a primeira empresa brasileira que tinha descoberto o pré-sal, assim como também do que iria para a União, para os estados, inclusive com fatia maior para o estado do Rio de Janeiro e para os municípios brasileiros de uma forma em geral, dando aí a expectativa de que neste final de ano boa parte dos municípios pudessem já ter a condição de utilizar esses recursos, riqueza brasileira, para cobrir boa parte dos seus custeios ou até mesmo fazer investimentos agora ainda no exercício de 2019. Não foi o que ocorreu. Depois de toda a batalha política, tivemos ontem, dia 6 de novembro, a realização desse excedente do pré-sal brasileiro, onde dos 4 campos de petróleo que estavam previstos de serem feita a disputa em leilão por parte das empresas, nós teríamos a oportunidade de fazer a arrecadação justa desse recurso. Surpresa foi que dos 4 lotes, apenas 2 deles foram leiloados, e por valores que, a meu juízo, são não tão impactantes como deveria ser com a previsão de 106 bilhões. Apenas 2/3 disso, 70 bilhões de reais, foi o valor do ágio programado para que estivesse a disputa por esses 2 mais importantes campos petrolíferos da reserva do pré-sal no nosso país. Vou ler aqui a matéria, que quero me dirigir para ficar mais claro aos senhores e senhoras. É uma situação de comemoração. Tivemos 2 campos negociados com um valor magnânimo. Os dados são expressivos e falam por si. São 70 bilhões. Foi o que comemorou o secretário especial da Fazenda do Ministério da Economia. A afirmação sobre o mega leilão de 4 campos do pré-sal, realizada ontem pela manhã, esconde uma certa frustração quanto às expectativas do governo federal. A estimativa de arrecadação era de 106,6 bilhões. Resultou em um valor 34% menor. Como falei no início, o valor previsto do valor previsto, apenas 2/3 foi o efetivamente negociado. São recursos da ordem de 70 bilhões. E metade dos ativos sem nenhuma proposta. Enquanto o governo recebeu o desempenho como satisfatório, especialistas se dividem sobre a questão. Uma das justificativas ao contraponto dessa perspectiva otimista da União é o valor de repasse aos estados e municípios, que, pelo resultado do leilão,
deverá cair para a metade. Pelas regras estabelecidas pelo Ministério da Economia, a Petrobras, inclusive, que foi a compradora dos 2 blocos principais, deverá receber uma parcela fixa de 34,6 bilhões do total arrecadado, quase 50%. Do restante, 35 bilhões, 15% serão destinados aos estados e ao Distrito Federal, 15% para os municípios, 3% para o Rio de Janeiro e a maior parcela, de 67%, irá para a União. Com a redução do montante esperado, de 106 para 70, estados deverão receber 5,3 bilhões. A previsão, antes da rodada do leilão, era de 10,8, ou seja, caiu para menos da metade. O dado representa um encolhimento de 51%. Assim, o Ceará deve receber 264 milhões. O resultado, abaixo do esperado, poderia ser explicado pelo posicionamento da Petrobras, que se colocou antes do início do leilão como operadora obrigatória dos 2 principais blocos do certame. O professor Nepomuceno, da UFC, ressalta que a postura da estatal pode ter afastado as principais companhias do setor de petróleo, já que elas não teriam o controle dos poços. Isso teria gerado um boicote político em relação ao leilão. Aí são alguns dos senões que estão sendo explicados como motivadores desta baixa negociação. As companhias não vieram porque elas querem ser operadoras, mas a Petrobras tinha avisado que seria a operadora, então isso pode ter diminuído o interesse do leilão. A Exxon, por exemplo, já está bem posicionada no pré-sal, então competir nesses blocos poderia não ser tão vantajoso assim com essas condições. O diretor do Parque Tecnológico da UFC considerou ainda que foi um insucesso, que esse insucesso, digo melhor, foi algo positivo para o país, afirmando que será uma boa oportunidade de manter os recursos dentro do Brasil. Os chineses, que fazem parte do consórcio com a nossa estatal, vão praticamente comprar o petróleo. E eles acrescentarão mais na parte comercial. Então, quem vai ficar com a parte tecnológica vai ser a Petrobras. Passar os campos para as empresas estrangeiras poderia ser muito danoso. Apesar da perspectiva otimista sobre os recursos, o especialista em energia e coordenador do programa Ceará 2050, Expedito Parente, aponta que o mercado também ficou um pouco frustrado com o desempenho do leilão de ontem. Para se ter uma noção, é um intervalo de 10 minutos, logo após o resultado do certame, as ações ordinárias da Petrobras caíram de uma alta de 3% para um recuo de mais de 3%. Além disso, o dólar acabou se valorizando frente ao real, estava aí há cerca de 20 dias sem ultrapassar a barreira dos R$4, e houve um aumento só ontem, com esse resultado, de 2,25% do dólar, passando para quase R$4,10. Não se pode dizer que foi um fracasso, mas há uma frustração com relação ao resultado. O dólar começou a subir e as ações da Petrobras caíram. Então, isso representa a frustração do mercado em relação às previsões do governo. Isso porque a arrecadação ficou abaixo do esperado e talvez o governo tenha dimensionado errado os valores para os blocos. O valor pago pela Petrobras é uma marca histórica, porque não há registro disso no mundo. Há otimismo e estamos muito próximos da meta anterior. Eu, quando me posicionei aqui sobre esse tema, há cerca de 60 dias atrás, mostrei que não acreditava que esses recursos chegassem efetivamente lá no cidadão e na cidadã, através de investimentos do poder público para gerar melhor saúde, melhor educação, de ter promoção de desenvolvimento através da geração de emprego, e assim é que trago realmente a confirmação das palavras que o fiz há pouco mais de 60 dias atrás, numa demonstração que o Estado brasileiro, e aí falo da União de uma forma geral, superdimensionou aquilo que deveria ocorrer, e quem efetivamente manda na economia não é Estado, não é poder público, é a oferta e a demanda. E foi isso que ocorreu. O mercado mobilizou-se. Aqui, alguns especialistas dizem que, afugentados pela taxativa afirmação que a Petrobras seria a operadora, e isso faz parte das negociações de mercado, e com isso daí não vieram ao Brasil as empresas multinacionais, estrangeiras, digo melhor,
que poderiam estar, dentro dessa perspectiva, candidatando-se a serem operadoras das reservas de petróleo do pré-sal brasileiro. Com isso daí, frustrou-se boa parte das instituições públicas, como governos estaduais e governos municipais, que tinham a expectativa de receberem esse recurso, mas ainda acredito que, como uma das cláusulas é de que, então, logo seja assinado o contrato, deverá haver 30 dias para a colocação da primeira parcela do valor de 40%, nós tenhamos isso daí como, de certa forma, um avanço para a economia do nosso país, em especial dos estados e municípios. Sem dúvida nenhuma, será importante, porque todo e qualquer recurso extra que venha a ser colocado à disposição das administrações públicas servirá para ser envidado esforços de trazer para a população um melhor serviço público colocado. Mas, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, queria também me referir, nesse pronunciamento da manhã desta quinta-feira, a um pesquisador do Instituto Federal do Ceará, lá do campus Camusim, que pode ter encontrado solução contra as manchas de óleo que se espalham por boa parte do Nordeste brasileiro e que agora já chegam também ao Sudeste, lá nas praias do Espírito Santo. Pode estar em Camusim uma das soluções contra um dos maiores desastres ambientais ocorridos no Brasil. Uma emulsão composta por água, óleo, nutrientes inorgânicos, gelatina e surfactantes, produzida pelo professor Edmo Montes, do IFCE, durante pesquisa de doutorado na Universidade Federal de Viçosa, pode ser a solução contra as manchas de óleo que se espalham pelo litoral do Nordeste. A informação é da assessoria de imprensa do Instituto Federal do Ceará. Há de se registrar que é importante para a região lá do litoral norte, do nosso Camusim, aquilo que vem sendo implementado em produzir ciência e trazer a ciência para ser copartícipe do desenvolvimento da sociedade de uma forma geral, que ocorre através dos campos instalados do IFCE. A emulsão dupla fertilizada, como é chamado o produto, proporciona a biodegradação de óleo no mar por meio de ação de micro-organismos, principalmente as bactérias. Esse tem sido exatamente o maior desafio dos profissionais e dos voluntários que buscam eliminar as manchas de óleo que têm contaminado o mar do Nordeste há mais de 60 dias, gerando riscos à fauna e à flora marinhas, bem como aos banhistas e às equipes envolvidas na operação de limpeza. O pesquisador Edmo Montes diz o seguinte: tanto o óleo presente na lâmina d'água quanto aquele que permanece em áreas de mangue e incrustado em rochas, que são de difícil acesso e limpeza, podem ser biodegradados ao se empregar a tecnologia. As emulsões possuem afinidade pelo petróleo, visto que sua superfície é hidrofóbica e, portanto, tendem a permanecer aderidas a ele. Isso são palavras do coordenador de pesquisa e extensão lá do IFCE Camusim, que traz essa boa nova de uma demonstração de que nós mesmos, cearenses, poderemos estar encontrando aqui, através das bactérias, aquilo que se possa biodegradar as manchas de óleo que estão se espalhando pelo litoral do nosso Nordeste brasileiro. Então, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, eu venho aqui para trazer essas duas notícias, tanto a da possibilidade de recursos extras advindos ao nosso país, muito embora a maior compradora seja a Petrobras, dos nossos campos de reserva do pré-sal, assim como também de estudos científicos que mostram que o Estado do Ceará, além de produzir ciência, procura também ajudar a combater os perigos e danos que essas manchas de óleo espalhadas por todo o litoral nordestino possam causar tanto ao meio ambiente como à humanidade. Era isso, senhor presidente, que iríamos registrar na manhã
desta quinta-feira. Muito obrigado.